Olá a todos, meu nome é Jefferson Almeida, sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora. Eu sou orientador de iniciação científica do projeto Demanda, Produção, Venda e Consumo de Imóveis em Juiz de Fora, uma análise a partir dos anúncios do jornal Farol no século XIX. Essa pesquisa conta com a participação de duas estudantes do curso de Tecnologia de Design de Interiores, que é a Érica e a Daniela. Então, dando introdução ao nosso projeto, ele consiste em uma investigação sobre a história a partir de imobiliário do século XIX, com foco na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Utilizamos como fonte o jornal Farol, entre 1876 a 1900. Os aspectos teóricos do trabalho giram em torno do conceito de cultura material. E essa é uma citação de Ulpiano, né, que fala muito bem sobre o nosso trabalho. Por cultura material, poderíamos entender aquele segmento do meio físico que é socialmente apropriado pelo homem. Por apropriação social, convém pressupor que o homem intervém, modela, dá forma a elementos do meio físico, segundo propósitos e normas culturais. Assim, o conceito pode tanto abranger artefatos, estruturas, modificações da paisagem, como coisas animadas, e também o próprio corpo, na medida em que ele é passível desse tipo de manipulação, deformações, mutilações, sinalações, ou ainda os seus arranjos espaciais, um desfile militar, uma cerimônia litúrgica. Para analisar, portanto, a cultura material, é preciso situá-la como suporte material físico, imediatamente concreto, na produção e reprodução da vida social. Conforme esse enquadramento, os artefatos que constituem o principal contingente da cultura material têm que ser considerados sob duplo aspecto, como produtos e como vetores de relações sociais. Então, o objetivo da pesquisa é fazer um estudo histórico do mobiliário que circulava em Juiz de Fora, tomando por referência os anúncios do jornal do século XIX. A ideia é identificar as demandas, a produção, a venda e o consumo de imóveis, tendo em vista que a cidade teve forte concentração de capitais no século XIX, levando em consideração a produção cafeeira na região, além de outras atividades econômicas, o que daria à mesma um mercado consumidor de bens, entre os quais o mobiliário. Aqui podemos observar, são duas notícias, né, do jornal, e mostrar como essa forte força do exterior, né, com cadeiras americanas, e essa relação das cidades, onde, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele publica, né, nesse jornal de Juiz de Fora, e como mostra como essa demanda é grande, né, dentro da nossa cidade. A nossa coleta, né, de dados é realizada através do jornal Farol, que se encontra no acervo da Biblioteca Nacional Digital Brasileira, no intervalo de 1876 a 1900, para a alimentação de um banco de dados, no qual é aplicado em uma planilha que é setorizada, né, com colunas com data, edição, página, link de onde se encontra o anúncio, a categoria do anúncio, a finalidade, o recorte do anúncio, observações, edição que se repete o anúncio. E aí embaixo tem uma fotografia aí mostrando como que é a categorização da planilha. E através dessa pesquisa, né, a partir do levantamento de dados, leituras e discussões sobre os conceitos, né, de como é uma cultura material, a gente atende como é a cultura material, as classes sociais, os costumes, entre outros, e passamos a entender o mobiliário como documento, né, por meio do qual é possível escrever a história. E após analisarmos os móveis e os interiores como documentos, observamos que seria necessário pensar em uma metodologia para analisar o objeto por completo e não apenas o que é visto, como também as entrelinhas. E através da leitura, entendemos sobre como é realizado o estudo histórico, como analisar e entender melhor sobre a cultura material e refletir sobre o que é de fato cultura e todo o contexto que envolve aquele objeto.
Então, a gente pode concluir que o presente momento identificamos que, por meio da cultura material, é possível compreender a sociedade a partir dos objetos e artefatos produzidos e consumidos por ela ao longo do tempo, pois o objeto utilizado pelas pessoas refletem seus valores, relações sociais e modo de vida. Baseado nos levantamentos realizados até o momento, identificamos uma sociedade voltada para a sua economia cafeeira, classes dominantes que padronizam o mesmo tipo de consumo, muito presente nos anúncios de leilão do jornal, como a forte influência do exterior, com inovações materiais e imobiliárias contínuas durante o passar dos anos. Deste modo, essa pesquisa tem um potencial para o estudo da história da cidade de Juiz de Fora, uma vez que existem trabalhos científicos restritos sobre a arte, a arquitetura e, sobretudo, os interiores. Em sequência, nossas referências. Agradecemos profundamente pela FAPEMIG e o Instituto Federal pela bolsa e incentivo à pesquisa de história, né, que nós estamos realizando aqui, e principalmente a nossa equipe de pesquisa.